Sai da frente! Eu tô falando com você. Eu só quero fazer uma pergunta. Claro. Só uma. Lança a pergunta. Qual foi a resposta que você deu na hora que eu perguntei? Mas qual pergunta? Você perguntou se queria me beijar. Aí eu falei que era gay. Aí você veio. Nossa! Que isso, velho? Que isso? Que isso? Ô! Mano, Cara, eu acho que pode revidar. Eu acho que pode revidar. Pode revidar. parceiro, é o seguinte. Ao vivo em Maga. O L já está feito. Perspectiva número 1. A que se faz, a que se paga. Aqui no nosso espaço somos claramente contra um homem revidar uma agressão a mulheres, tá? Muito menos iniciar uma, pelo amor de Deus. Mas a partir do momento em que uma garota, tendo ciência do poder de destruição, de causar danos de um homem feito, que tem superioridade física, que tem testosterona, não é, que tem agressividade dentro de si, afinal de contas todo homem carrega esse profano da agressividade, e ela assume os riscos de simplesmente desafiá-lo fisicamente, de colocar em dúvida a sua masculinidade, humilhando a sua masculinidade na frente dos seus iguais, dando-lhe um golpe no rosto, ela claramente está assumindo os riscos dele oferecer esses danos a ela. Perspectiva número 2. Se não sabe lidar com rejeição, vá buscar ajuda psicológica. Rejeição todo mundo sofre, cara. Cada um de vocês, e nisso eu me incluo também, já sofreu rejeição em algum grau. Seja no emprego, seja com um parceiro, não importa, qualquer tipo de coisa. Até uma pessoa que você gostava, que você tinha interesse. Só que rejeição não dá nenhum tipo de margem para você simplesmente iniciar uma agressão contra alguém. Se você se vê no direito de querer simplesmente causar algum tipo de dano a uma pessoa porque ela te rejeitou, cara, vá imediatamente buscar ajuda. Você não está bem da cabeça. Perspectiva número 3. O seu valor como ser humano está intimamente ligado à qualidade das suas ações. Olha só, tem uma frase muito interessante que eu aprendi vendo a série Todo Mundo Odeia o Chris. Vejam só. Essa frase é o seguinte, abre aspas. O caráter de um homem não se dá por aquilo que ele faz quando ele é observado, mas por aquilo que ele faz quando ninguém está por perto. Imaginem os senhores, cara. Uma pessoa que ela simplesmente desfere um golpe contra um cara por ter rejeitado. Se na sua qualidade de ser humano ela simplesmente se sente confortável de desferir um golpe no rosto de um cara que a rejeitou, imagine o que essa pessoa não faria na calada da noite quando ninguém está por perto, só você e ela. Imagine vocês dentro de um relacionamento com uma pessoa que tem esse tipo de comportamento, cara. Se ela, por se sentir rejeitada, desfere um golpe, imagina dentro de um relacionamento onde ela se sente rejeitada num dia que você não tá legal, ou ela fez alguma coisa que te chateou, e você teve que dizer não para ela, e a gente sempre fala, saiba dizer não para uma mulher. Imagina você dizendo não para ela dentro de um relacionamento, o que ela não poderia fazer. Cara, uma pessoa que tem esse tipo de comportamento, ela representa total risco para tua integridade física, cara. Então já fica até aquela lição importante, tá conhecendo uma garota, ela deu qualquer sinal de que ela guarda dentro de si algum resquício de agressividade quando confrontada, quando diante de uma situação que a desagrada, cara, isso é total bandeira vermelha. Não ignore esses sinais de perigo. Aqui na comunidade muito se fala sobre a questão da dificuldade da mulher moderna em lidar com a rejeição. Um claro exemplo se encontra nesse vídeo, tá? A gente vê que se trata de uma reuniãozinha de adolescente, de repente numa praça ali, encontrinho de adolescente. Quem nunca viveu isso na vida, não é? E simplesmente, de repente, essa garota pode pertencer a alguma ideologia, né, que diz para ela que ela é empoderada, autossuficiente e que, por si só, ela é o bastante, né, cara? Que ela tem toda a liberdade do mundo para ser o que quiser só pelo seu gênero, tá? Então, basicamente, esse tipo de perspectiva a gente sabe que tem, sim, deturpado o pensamento coletivo de muitas e muitas garotas, porque tem colocado na cabeça delas que elas estão acima, sabe, do bem e do mal. Não diretamente, mas indiretamente, através de autoafirmações de empoderamento, tá? E, obviamente, quando a gente fala nisso, a única coisa que eu penso é o seguinte, cara. De todas as ações possíveis que esse camarada poderia ter tomado naquele momento, ele escolheu a mais sábia. Recebeu um golpe e revidou com uma verdade nua e crua, né? Ao simplesmente acusar a garota de hipocrisia. Porque, olha só, novamente, um grupo de adolescentes
A gente sabe que atualmente, cara, adolescentes, eles são muito facilmente conectáveis a ideologias, né, cara? Internet, mundo do Twitter, né, mundo das redes sociais. Hoje em dia, cada um levanta a sua bandeira, verdade seja dita. Pelo que ele falou, né, ele falou, afinal de contas, né, o L já foi feito, né? Não vai me surpreender se essa garota, de repente, levanta a bandeira do amor, levanta a bandeira da igualdade, da inclusão, né? E mesmo, de repente, ela com todas essas bandeiras, com toda essa aura de inclusão, de aceitação, se sentiu completamente confortável, plenamente confortável, aliás, para desferir um golpe no rosto de um cara simplesmente por ter a rejeitado. Aqui eu já faço uma meia-culpa, tá? E digo o seguinte, por mais que eu tenha procurado, a gente não tem necessariamente o contexto pleno desse vídeo, tá? Nas fontes em que eu tive contato, uma disse o seguinte, o cara estava sendo importunado pela mina porque ela queria ficar com ele, e ele simplesmente tentou dizer que não queria e tudo mais, e acabou no que deu, tá? Num outro ele rejeitou e disse que era gay. Uma outra fonte diz que ele rejeitou e para poder se livrar da menina falou que achava ela feia de fato, né? Porque ele não aguentou mais ser importunado e disse que achava ela feia, e o resto vocês acabaram de ver nesse vídeo. Então, meus caros, aqui é a reflexão final para esse conteúdo, pra gente não alongar demais. Esse tipo de coisa não acontece o tempo inteiro, tá? Só que ao longo da nossa vida, cara, muitas coisas vão acontecer de modo a colocar em teste, né? Colocar para jogo, né? Para prática, para ver se a gente realmente está internalizando a sabedoria que a gente cultiva dia após dia. Toda reunião que a gente faz aqui, meus caros, que a gente propõe um assunto para conversar, para mim é uma coisa muito importante, muito séria, porque aqui a gente está trocando uma ideia franca. A gente sempre propõe, cara, uma ideia de modo a edificar, tá? O consciente coletivo, tá? Das pessoas que estão aqui no espaço. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, você vai lidar com uma situação parecida desse tipo aí, de confronto. Seja com um outro homem numa situação de trânsito, seja com uma mulher rejeitada numa balada, seja com uma mulher rejeitada em qualquer lugar, tá? Seja com uma pessoa que simplesmente estava num dia péssimo e queria um bode expiatório para simplesmente descontar as frustrações diversas acumuladas ao longo da semana, do mês, um trabalho ruim, um chefe ruim, enfim. Alguma hora você pode acabar estando no caminho de uma pessoa que precisa de um bode expiatório para aliviar as suas frustrações. Então, cara, o conselho é o seguinte, rapaziada, nunca se deixem cair, sabe, na reatividade, na agressividade e simplesmente partir para uma agressão física. Se tratando de uma garota, se aquele cara tivesse partido para agredir, para revidar, de repente os caras iriam entender, porque aquilo ali foi muito humilhante. Mas sabemos como o homem tem esse instinto de proteção primitivo e irracional às mulheres. Mesmo com a razão, mesmo que ele, na sua razão de se sentir ofendido e, sabe, notoriamente compreensível que ele pudesse explodir e revidar, aquilo poderia ter gerado repercussões negativas para ele. As pessoas que não estavam vendo aquela situação de perto poderiam simplesmente ir lá e tomar as dores da menina, e o resto vocês sabem o que poderia ter acontecido. Esse cara poderia sofrer um cancelamento virtual por ter, né, tocado numa aura assim intocável, né? Afinal de contas a gente sabe como é que é a imagem na sociedade, quando se trata do masculino e do feminino. E é isso, meus caros, tá? Evitem esse tipo de coisa, tá? Com homens porque você não sabe o que tem no outro lado te esperando, com mulheres porque você sabe como a sociedade lida com essas circunstâncias. E porque também, só pra finalizar, não comprem, sabe, a agressividade. Controle esse profano, tá? Pratiquem artes marciais se vocês puderem, isso também vale pra mim, eu tô devendo isso, pra vocês aprenderem a controlar esses impulsos de violência, tá? E canalizá-los pra coisas que realmente importam, tá? Por hoje é só, fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz. Já dizia um Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui.